cada um dos nossos irmãos. Ó Deus eterno, o Senhor conhece por dentro e por fora. Meu Deus, o Teu Espírito Santo sonda a nossa alma e nos conhece. E nós sabemos, ó Pai, que a cura vem de Ti. Nós sabemos que o milagre vem de Ti. Restaura a saúde da Tua igreja. Restaura a saúde dos Teus filhos. Aqueles que estão nos hospitais. Aqueles que estão em casa. Aqueles que não podem estar na Tua casa, meu Deus, por causa de enfermidade. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem nesta manhã. Meu Deus, que os Teus filhos sejam curados. Que os Teus filhos, ó Pai amado, nesta manhã sintam o toque do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Estamos muito felizes de estar aqui hoje para juntos adorarmos ao nome do nosso Deus e aprendermos da palavra do Senhor. Para mim é uma alegria muito grande estar mais uma vez com essa grande responsabilidade que é de ministrar o ensino aqui na escola bíblica. Tendo em vista que esse trimestre eu fiquei um pouco relaxado quanto ao preparo, a gente vinha estudando, mas não tinha previsão de ensinar na matriz, porque quando eu sei que vou ensinar, parece que é o trimestre mais pesado da minha vida, porque eu vou orando, vou pedindo misericórdia. Mas no meio da semana, o evangelista Aldenir nos fez esse pedido para estar ministrando, e aí eu não gosto de dizer não, aceitei, estou muito feliz por essa oportunidade que o Senhor está nos dando nesta manhã, para aprendermos da palavra do Senhor. Estamos hoje aqui com a lição de número 9, e tem por título a purificação da lepra. E está sendo estudado na revista o livro de Levítico. O livro de Levítico, para muitas pessoas, é um livro, até essa revista, seria um livro muito complicado de se compreender. Mas Deus tem abrido a visão, abrido o nosso entendimento acerca deste livro, entender o quanto esse livro é cristocêntrico, quanto esse livro é cheio da presença do Senhor Jesus nele, porque aqui aprendemos o quanto o Senhor vem falando de Gênesis a Apocalipse acerca de uma vida de intimidade com Deus. E essa lição 9, ela tem esse título que fala sobre a purificação da lepra. A lepra, ela é uma doença que por muitos tempos foi temida e é abominada, e o Senhor se utiliza dessa enfermidade para nos trazer um grande ensinamento acerca do pecado. Deus abençoe, irmão. Obrigado. Acerca do pecado, o Senhor se utiliza desta enfermidade para fixar em nosso entendimento acerca do pecado. O livro de Levítico é um livro cheio de tipologias, alegorias, e é embasado nesse tipo de ensinamento que a gente vai hoje aprender acerca do pecado. Uma matéria teológica que é a ramatiologia, que trata exatamente da ideia do pecado, e o discernimento da lepra, ela tinha uma trajetória, e ela tinha que ser diagnosticada pelo sacerdote. Não era qualquer pessoa que conseguiria fazer essa avaliação, não era qualquer pessoa que teria autoridade de fazer essa avaliação de quem estava com lepra e quem não estava com lepra. Essa autoridade, ela já tinha sido levada aos ombros do sacerdote, e não somente do sacerdote, mas também dos seus filhos, porque todo sacerdote tem que ser levita, mas nem todo levita
seria um sacerdote. Agora é interessante observar que esse diagnóstico, ele vinha de alguém que estava não ligado às circunstâncias humanas. Esse diagnóstico, ele tinha que vir não de uma pessoa que estivesse fazendo a sua avaliação meramente pelo o seu conhecimento humano. Essa avaliação, ela tinha que vir de alguém que tinha ligação com Deus. Essa avaliação, ela só é perfeita a partir de alguém que é ligado a Deus. Por quê? Porque a manifestação da enfermidade nada mais é do que a busca pela cura. A manifestação da enfermidade é a busca pela cura. Porque uma vez que conhecemos que estamos enfermos em alguma área da vida, logo corremos para buscar a cura daquele mal. Pode acontecer que não venha a cura, mas o desejo de ser curado, ele está no coração de qualquer pessoa. O desejo de ser curado. Tem pessoas que estão perdidas no mundo e às vezes vão morrer no mundo e não vão aceitar Jesus. Mas dentro do seu coração vai ter o desejo de ter paz, de ter alegria, de ter felicidade, de ser curado. Esse desejo vem daqueles que estão enfermos. E a responsabilidade, no tópico 1, é do sacerdote. Em toda situação em que houver a suspeita da praga da lepra, o exame feito pelo sacerdote era fundamental para a decisão correta. Por quê? Porque entendemos que o homem de Deus é o homem livre para fazer uma avaliação. Porque a liberdade que deu foi o próprio Deus. Porque os parâmetros que o homem de Deus aplica em avaliar uma situação como essa, ele não é um critério humano, mas é um critério de Deus. É um critério estabelecido pelo próprio Deus. Então, a ligação do sacerdote com Deus, ela traria a confiança do povo em ser tratado por ele. Exatamente o ligamento do sacerdote com o Senhor era exatamente a confiança do enfermo que ele tinha para ser curado. Por quê? Porque o profeta Isaías já deixou claro que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E o sacerdote, a figura do sacerdote estabelecida pelo próprio Deus, ele vai ser um intermédio entre Deus e o homem. Ela vai fazer uma ponte ali entre Deus e o homem. Tudo isso, irmãos, apontando para Cristo. Tudo isso apontando para a obra de Cristo. E só competia ao sacerdote fazer esse diagnóstico e essa orientação em relação à pessoa que era conduzida até ele. Porque eu quero frisar aos irmãos, a pessoa que está totalmente habilitada para tratar de determinados problemas na tua vida é aquela pessoa que está ligada a Deus. Não adianta você correr com a tua lepra em busca de alguém que não é um sacerdote de Deus para a tua vida. Não adianta você pegar o teu problema e correr para outra pessoa tratar, se aquela pessoa não tem vínculos contigo no mundo espiritual. Tem pessoas que pecam e vão confessar o seu pecado para outra pessoa. Tem pessoas que pecam e vão confessar o seu pecado para outro pastor. Aquele outro pastor, ele não tem ciência da visão que Deus entregou acerca de você. Então, aqui a responsabilidade é do sacerdote, sim. Mas tem que ter um reconhecimento que há uma ligação divina dentro desse relacionamento. A lepra é um símbolo do pecado. Como eu falei no começo, o Senhor escolheu para expressar esse momento, escolheu essa enfermidade para mostrar o quanto ela é silenciosa, o quanto ela é oculta, mas o quanto ela é destruidora, o quanto ela é terrível. Quando eu estava lendo sobre o assunto, eu me lembrei de quando eu era menino. Aí eu fui jogar um campeonato e pouco tempo depois, a minha mãe me olhando e observando, um dia viu uma mancha no meu braço, pequena. E ela falou assim, vira para lá, e eu virei o rosto. E aí quando eu virei o rosto, ela beliscou o local e eu não senti nada. E aí naquele momento ela ficou verde os lábios assim, me levou no hospital, chegou lá, eu fui diagnosticado com hanseníase.
Eu tinha 12 anos de idade. O Estado me pegou e tratou de mim até sarar. Eu fiquei por conta do Estado. A saúde tratou daquele caso até eu ficar sarado. E o processo foi dolorido. E o processo não foi fácil. Por quê? Porque a lepra é uma doença contagiosa. Dentro da minha casa, eu não podia usar o mesmo prato que a minha família, eu não podia usar as mesmas colheres, o mesmo copo, eu tinha tudo separado. Eu fui vivenciando exatamente isso. Por quê? Porque por ela ser contagiosa, ela traz 2 malefícios para quem a tem. Primeiro, ela prejudica os nervos. Quando ela prejudica os nervos, ela prejudica a mobilidade. Quem tem a lepra, ela está limitado na sua mobilidade. O seu modo de se mover não é mais o mesmo. O seu modo de se comportar já não é mais a mesma. E quando a gente aplica isso ao pecado, a gente vê o quanto isso é interessante. Porque logo quando uma pessoa começa a andar fora do caminho do Senhor, ela perde a sua mobilidade no corpo de Cristo. Ela perde a sua ação, ela perde o seu poder de resistência no corpo de Cristo. Começa a se escandalizar com qualquer coisa. Então, a lepra, ela traz esse primeiro malefício, ela atinge o nervo, ela atinge a mobilidade, ela atinge o poder de absorção, ela atinge o poder de resistência. E quando ela atinge o poder de resistência, que ela torna aquele ser humano frágil, que ela torna aquele ser humano limitado nas suas ações, ela agora vai para a aparência, que ela atinge a pele. Ela atinge a pele. E uma vez que atinge a pele, ela torna totalmente exposto aquilo que outrora estava internizado. Aquilo que outrora estava interno dentro dele, agora ela passa a atingir a aparência. Por isso, a lepra, ela é trazida como símbolo do pecado. Porque é exatamente essa ação que o pecado, ele trabalha, ele atinge, ele movimenta dentro do ser humano. Por isso, Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lepra, sendo uma doença transmissível, era imprescindível ser erradicada do acampamento. Irmãos, isso aqui é interessante demais. A lepra, sendo diagnosticada, era indispensável, por ela ser transmissível, era indispensável que a pessoa convivesse no ambiente normal. Era impossível que a pessoa convivesse no acampamento, pois a presença de um doente colocava em risco todos os demais que conviviam com ele. Irmãos, esse tipo de ponto aqui, eu me lembrei da minha infância. Me lembrei da minha infância, me lembrei da minha juventude. E cabe aqui o meu testemunho, porque eu via na igreja o retrato da santidade. Eu via na igreja o retrato da santificação. E nisso, ao ver isso, a igreja também, há quem vai dizer aqui que o que eu vou dizer é que a igreja antigamente era muito rígida, ela é muito exagerada. Mas já teve vezes eu, como jovem, ter a oportunidade de cometer um pecado e me lembrar de que meu nome ia ser lido na reunião do culto. Ia ser lido na reunião do culto. E aí eu já não tinha mais nem temor, mas tinha um medo. E quando não há temor, tem que ter medo. Quando você não teme a quebra da lei, você tem que ter medo de ser preso, pelo menos. Quando você não teme mais a quebra da moral, você tem que temer as consequências daquilo. E eu lendo esse ponto aqui, eu me lembrei de que quando a igreja, ela caminhava sozinha. A igreja caminhava sozinha. Ela não caminhava de mãos dadas com o Estado. E quando ela não caminhava de mãos dadas com o Estado, ela andava na palavra.
Por quê? Porque a igreja ela tratava dos seus membros como um corpo. E eu não posso esconder o meu pé para tratar da minha mão. Ou eu não posso arrancar o meu pé e mandar ele ficar de lado para eu tratar do meu outro pé. Não, o corpo é completo. E quando a igreja era completa, ela tem esse poder. Então, o leproso, ele tinha que ser tratado. E o corpo tinha que entender que ele estava vivendo aquele momento. Porque o pecado, quando é aceito no meio da comunidade cristã, também tem o mesmo efeito da lepra. Uma vez que não tratamos, uma vez que não organizamos, uma vez que não expomos que estamos doentes, uma vez que não é exposto que uma parte do corpo está doente, o corpo não trabalha em favor daquela parte. Porque quem cura a ponta do meu dedo não é o meu próprio dedo, é o resto do corpo que trabalha a favor daquela parte. Vocês estão me entendendo? É o resto do corpo que trabalha em favor. Agora, o pecado, quando ele não é organizado, o pecado, quando ele não é tratado, quando o corpo não entende que ali é uma lepra, o corpo não tem como se defender. E o corpo também não tem como melhorar aquela situação. Porque uma vez que eu machuco uma parte do meu corpo e eu não trato dela, que o meu corpo não entra em consciência de que eu preciso de tratar daquela parte com problema, traz a enfermidade para todo o corpo. Traz a enfermidade para todo o corpo. Por isso a Bíblia nos ensina: arranca o leproso, leva o leproso, e se a lepra dele for muito grande, torna ela pública. Por quê? Porque se não tornar ela pública, ela vai contagiar o resto do corpo. Passa a contagiar os demais. Passa a contagiar com a prática dos demais. Passa a tornar aquilo normal, e é perigoso. Esses dias agora eu estava prestando um serviço para uma empresa de locação de carro. E aí eu fui buscar um carro que estava estragado, já tinha 2 meses que estava estragado na oficina. E eu fui buscar aquele carro, e o carro estava numa caatinga. Meu irmão, pensa num carro que estava fedido. Parece que tinha derramado comida, 2 meses trancado, imagina. Eu entrei dentro dele, quase que eu venho puxando ele, para não vir com ele dentro dele, fedendo demais. E eu cheguei lá, aí houve uma ocorrência: Leandro, você vai ter que pegar esse carro e ir lá em Paraná, do jeito que está, porque vai ter que buscar uma pessoa. E eu entrei dentro do carro, irmãos, e vou dentro do carro aqui, ó, uma caatinga, passou a saída do peixe, fui embora. Quando chegou no peixe, irmão, já estava normal, já não estava nem sentindo a caatinga, já não estava mais sentindo a caatinga. Normalizou, o cérebro correu e se organizou, se adequou ligeiro, o cérebro foi se organizando. Por quê? Porque eu não ia conseguir conviver com aquilo. Quando eu cheguei em Paraná, meu Deus do céu, o carro era o carro mais cheiroso do mundo, porque eu já estava acostumado com aquilo. O pecado é da mesma forma dentro do corpo de Cristo. Se não é diagnosticado no começo, ele vai parecer ser normal. Por exemplo, será se você faria 20 anos atrás o que você faz hoje? Será se você agiria do jeito que você está agindo agora, como você agiria antigamente? Por isso o Senhor nos deixa claro. E às vezes alguém diz que Paulo foi muito exagerado, quando diz assim: olha, tira esse camarada que está em pecado, que está tendo um caso com a mãe de seu pai, e arranca ele, porque nós vamos orar ele e vamos entregar ele para Satanás. A igreja quer agir com a penitência onde Deus não tem. A igreja quer agir com a misericórdia onde Deus não tem. Isso é o problema. Isso aí chama-se síndrome de Samuel. É Saul pecando contra Deus e Samuel intercedendo, até o ponto de Deus dizer: espera ainda, até quando tu vai querer ser mais misericórdia do que eu? Até quando tu vai querer ser melhor do que eu? Esse Israel é meu, ele não é teu. Então essa é a questão. Por isso essa proposta de arrancar. Porque é melhor ser pouco, mas ser vivo. É melhor ser pouco, mas ser vida. É melhor ter pouco aqui, porque Cristo foi o primeiro a não se importar com a quantidade. Ele começou a dizer que o povo tinha que comer a carne dele, beber o sangue dele, o povo apelou, foi embora. Sobrou os 12, ele disse: vocês não querem seguir no mesmo barco, não? A caminhada aí é assim. Cristo, Deus, não está importando para a quantidade, Ele está vendo a qualidade. Cristo quer levar pessoas ligadas nele. Aqui entra a figura do profeta, que não foi citado na lição. Mas eu quero deixar claro
que a figura do profeta é imprescindível nesse ambiente. Por quê? Porque a figura do profeta, ninguém que tem uma lepra vai contar que está com ela. Melhor, ninguém não. Há quem conte. Mas a grande maioria vai esconder a sua lepra. Vai viver como Naamã, enrolados em faixas. Homem valoroso, campeão, matador, extraordinário, porém leproso. E aqui entra a figura do profeta, porque o profeta ele vai indicar o problema, ele vai indicar o problema que está acontecendo no corpo. A figura do profeta, ela vai chegar e vai indicar onde está o problema. Provérbios já deixou claro, na ausência do profeta, o que acontece? O povo se corrompe. Corromper é uma das grandes virtudes da lepra. Ela vai corrompendo, ela vai corroendo. Na ausência do profeta, o povo entra em estado de corrosão. O povo entra em estado de corrupção. E aí eu faço a pergunta: aonde estão os profetas? Aonde estão os profetas? Aonde estão os profetas? Aonde está a boca profética da igreja? Porque a Bíblia diz que há 5 ministérios, nós já estudamos isso na escola de líderes. Há 5 ministérios. A Bíblia diz que é o pastor, o evangelista, o apóstolo, o mestre e o profeta. O corpo não funciona bem se não tiver em equilíbrio. A coisa não acontece se não estiver equilibrado. E a fonte de equilíbrio é os 5 pilares da igreja. Porque o profeta, ele aponta onde está o defeito. Mas não é o defeito que você imagina que deve ser apontado. A minha mãe, eu volto no exemplo da minha vida. Se a minha mãe não vê a mancha, se a minha mãe não vai lá e belisca, como é que estaria eu hoje? O médico falou assim: olha, eu quero parabenizar a senhora, porque a senhora estava começando o processo. E a senhora agiu rápido, o menino vai ter um tratamento, vai estar curado. Foi 6 meses de tratamento. Porque o exame do sacerdote, ele fundamentou importância. Por quê? Porque quem levava não era o sacerdote que saía caçando o leproso nesse ambiente aqui. Era algo que acontecia dentro, interno, que era trazido. E muitas das vezes estava acontecendo dentro dos nervos e a pessoa não foi tratando. Estava acontecendo interno e aí foi preciso sair externamente a ferida, para ele procurar o sacerdote. Ele vem até a presença do sacerdote. E era necessário que o sacerdote tivesse cuidado, vigilância e paciência para com o doente. Porque aquela palavra do sacerdote seria de grande importância. Aquela palavra do sacerdote seria de fundamental importância. Por quê? Porque não era simplesmente o sacerdote que estava falando. O povo entendia que era Deus que estava falando também. Não é porque a palavra do sacerdote e de Deus andavam juntas. Porque o sacerdote deveria ser muito criterioso na sua análise, pois toda a responsabilidade estava sobre a sua pessoa. Irmãos, Deus entregou a homens responsabilidades eternas. Deus entregou a homens responsabilidades eternas. Pessoas terão vida eterna a partir de pessoas. Pessoas perderão a vida eterna a partir de pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande. Porque Deus, ele coloca, porque a responsabilidade daqueles que Deus coloca perante o seu rebanho é de cuidar que o mal não se instale no meio do seu povo. A responsabilidade da liderança de Israel era fazer com que o mal não se instalasse. É fazer com que o mal não se instalasse. Que o mal não se tornasse algo instalado.
Estamos vendo aí a febre amarela, que já teve se instalada no Brasil. Ela foi erradicada, e agora o perigo é dela voltar novamente. E para ela não voltar, não adianta vir cuidar no Tocantins. Para ela não voltar, não adianta ir cuidar lá em Minas. Ela está tendo onde? É em São Paulo, não é? São Paulo e Minas. Não adianta eu pegar e correr para cuidar da febre amarela lá no Pará. Não, é São Paulo e Minas. Eu tenho que ir lá tratar daquilo lá. A responsabilidade do sacerdote, a responsabilidade do líder religioso daquela época era travar a ação da lepra. Essa é a função, travar a ação da lepra, travar a ação do mal. Como sacerdote no passado, atualmente os líderes devem examinar com muita atenção para que a igreja não seja contaminada com ensinos ou práticas que tornem o crente impedido de permanecer na congregação e na presença de Deus. Irmãos, é muita responsabilidade. Irmãos, é muita responsabilidade. E aí, às vezes a gente olha assim e fala assim, mas então a culpa é do nosso pastor. Não, então a culpa é do líder do departamento. Então a culpa é do líder de determinada função. Não, ele é o olho de Deus dentro do grupo que Deus entregou a ele. Porque existe, irmãos, a manifestação da lepra. Existe a manifestação da lepra. Existe a manifestação que podia se manifestar em inchaços. Ela podia se manifestar em manchas brancas. Em outras versões expressa-se que ela se manifestava em uma mancha lustrada. A pele ficava meio brilhosa. Quem já viu aqueles cartazes em postinho de saúde sobre hanseníase? Tem as manchas brancas e tem as vermelhadas, bem esticada a pele. Aquilo também é uma postura, é uma ação da lepra na vida de quem está com ela. Quem olha para aquela versão bem esticadinha da pele, ele pode achar até bonito aquilo lá. Pode achar até bonito, mas o seu interior está completamente podre. Simbolizando o quê? Muito bem a hipocrisia, simbolizando muito bem a ação oculta, simbolizando muito bem aquela visão que todo mundo às vezes vê que está com problema, mas não é tão feio assim. Vê que tem um probleminha aqui, mas nós vamos aceitar, uai. É assim mesmo. Ele está avermelhado, mas vamos aceitar. Jesus combateu esse tipo de postura. Ele chega nos religiosos da época. Ele chega nos religiosos e ele faz uma aplicação interessante. Sepulcro, caiado. Irmãos, Jesus não estava falando com publicano, não. Jesus não estava falando com pessoas prostitutas, não. Ele estava falando de religiosos. Jesus estava trazendo a ideia que, porém não se manifestou, mas eu sei o que está dentro. Por mais que esteja brilhando pelo lado de fora, o que dentro tem é infecção. Por mais brilhoso que tenha por lado de fora, o que tem dentro é morte. Por mais que esteja bonito do lado de fora, por mais que agrade a uns e desagrade a outros, eu sou do interior. É interessante observar. É interessante observar porque deve-se ter total atenção nos lugares onde a lepra pode provavelmente ser estabelecida. Aonde ela pode surgir, tem que ser observado isso. Porque a lepra ela pode se manifestar de várias formas. Exemplo, vamos dizer aqui de um leproso, um prostituto, na nossa visão. Vamos trazer aqui para nossa, vamos pensar aqui. Um prostituto, um ladrão, um viciado em álcool.
é uma visão de pecador, certo? E o mentiroso? Não, é do mesmo nível. O cara que deu um tiro na cabeça do o que soltou a mentira agora, para Deus é o mesmo pacote. Porém, Deus está dizendo, olha, veja como se manifesta a lepra. Porque talvez tu está esperando a lepra chegar dentro do teu arraial, vindo toda cheia de pus, toda infeccionada, e ela está travando o nervo do teu corpo. Ela está travando os movimentos do teu corpo. Eu ministrei aqui quinta-feira e falei sobre aquele aleijado que os amigos desceram do telhado. Falei sobre aquele trecho lá, que é onde eles esperavam dizer, levanta e anda, mas Jesus vai na raiz do problema e diz assim, eu te perdoo, por quê? Porque antes de Deus resolver o que está para se resolver aqui na terra, Deus vai resolver o nosso problema com o céu. Deus, antes de tratar daquilo, das manchas que criaram no nosso corpo, Deus vai tratar das feridas que nós abrimos no coração de Deus com o nosso pecado. Essa é a questão que está em jogo aqui. Então, em manifestação do erro, manifestação do pecado, manifestação do doente, ela não é ruim, irmãos. Está aqui a doutora que sabe do que eu vou dizer. A cura começa quando se manifesta a doença. Ninguém vai no médico se não tiver doendo alguma coisa. Ninguém vai no médico se alguém não disser assim, ei, cuidado que bem daí pode ser câncer. Ninguém corre para lá. Porque o medo de ouvir a palavra câncer faz com que eu morra com ele. O medo de ser tratado faz com que eu morra com o meu pecado. O medo de expor o meu nome faz com que o meu nome seja arrancado do livro da vida. O medo de expor a minha moral faz com que a minha moral, às escondidas, seja exposta pelo meu desejo carnal. Por isso, a responsabilidade é do sacerdote, por quê? Porque aqui é um homem de Deus que pode tratar o teu problema, tratar o teu pecado, porque nós temos um pastor e temos um pai também. Essa é a questão, Deus sempre coloca alguém para representar Ele. Deus sempre vai colocar alguém para representar Ele na tua vida. Não tenha medo de ser tratado por Deus. A purificação da lepra. Deus abomina o pecado, porém tem o perdão para os que cometem tal agravo perante Ele e se arrependem. Deus, Ele abomina o pecado. Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele tem um caminho de salvação, de retorno para aqueles que buscam Ele. Deus determina que o homem que fosse afastado, entenda, o homem que fosse afastado, o homem que fosse tratado, quando possuía a lepra, no entanto, proporciona a lei do leproso. O mesmo homem que Deus manda tirar ele de lado um pouco, é o mesmo Deus que cria um caminho de volta para ele. Aí aqui a gente vai ter que dar uma pausazinha aqui e lembrar lá do jardim do Éden. O jardim do Éden, ele está ali, Deus vindo, o homem peca, e Deus, por amor, tira ele do meio do jardim, tira ele de dentro do jardim, coloca nas beiradas do jardim. Por quê? Porque ali havia a glória de Deus, ali havia a santidade de Deus, e a santidade de Deus, ela mata. A glória de Deus, ela mata. Ninguém pode ver a glória de Deus e ficar vivo. E ali há um caminho, parece, de tristeza, porque aquele filho está sendo tirado para fora. Mas aí Deus começa a manifestar o caminho, a trajetória de volta para dentro desse lugar. Deus começa a criar, a trazer o caminho de volta para dentro desse local de comunhão com Deus. E o primeiro relato que Deus traz é exatamente o tabernáculo. O tabernáculo, ele retrata algumas coisas interessantes. Primeiro, para voltar a ter comunhão com Deus, é necessário passar pelo altar de sacrifício.
Ali é um altar de sacrifício, é onde o cordeiro morre. Melhor dizendo, para entrar de volta para o caminho de Deus é necessário passar pela cruz de Cristo. Passar pela crucificação, porque existe purificação para a lepra. Após você passar pela crucificação de Cristo, há necessidade do batismo nas águas, que representa um novo nascimento. Representa ali um novo nascimento. E uma vez que o homem nasce de novo, ele entra dentro do lugar santo. Ele entra dentro do lugar santo de Deus. E ali dentro do lugar santo, a primeira coisa que ele vai encontrar do lado direito, sabe o que é? É a mesa da preposição, aqui significa a ceia do Senhor. Teremos a ceia do Senhor. Logo, quem é crucificado com Cristo, nasceu de novo, tem acesso à mesa da comunhão. Mas não simplesmente a mesa da comunhão com Deus, simplesmente, mas a comunhão com seus irmãos, a comunhão com a igreja, a comunhão com o corpo. Uma vez que eu tenho comunhão com a igreja, que eu tenho comunhão com o corpo, abre-se para mim o caminho do candelabro, que significa o Espírito de Deus. O Espírito Santo, a luz do Espírito se acende. E eu começo agora a viver uma vida plena. E há quem diga que tem o Espírito, mas não tem comunhão com os homens. Há quem diga que o candelabro já se acendeu na sua vida, mas a mesa da comunhão nunca funcionou. Isso é uma trajetória de volta para dentro do jardim de Deus. Uma vez que eu consigo ter comunhão, ou uma vez que eu tenho um Espírito de Deus na minha vida, eu acendo o incenso, o altar do incenso. E aquilo quer dizer adoração, culto. Porque o culto verdadeiro, ele é uma junção de coisas. O culto verdadeiro é uma junção de coisas, é uma junção de elementos. O culto verdadeiro, ele nasce na comunhão, ele nasce no temor, ele nasce no amor, ele nasce no viver em Deus. Quando se acende aí, tem de frente quem? O véu. E o véu, nele está bordado a imagem de querubins. Interessante que lá na época que o Senhor tira o homem do jardim, é colocado querubins na porta. Que significa a entrada do homem novamente para dentro do lugar santo dos santos. Essa trajetória, ela acontece na vida daqueles que são purificados da sua lepra. Todos pecaram. Todos pecaram. Mas Deus purifica a nossa vida. Deus purifica os nossos caminhos. Deus purifica a nossa trajetória. Deus purifica a nossa vida. Essa é a questão, porque o sacerdote examina o leproso. E aqui fica claro um negócio interessante. Não é o leproso que entrava no arraial, não era o leproso que entrava no arraial para reivindicar a sua condição de retorno ao acampamento. Mas era o sacerdote que saía. Era o sacerdote que saía para examinar o leproso. Irmãos, é interessante, não tem como o homem chegar no céu e reivindicar alguma coisa, né? Não tem como. Tem como o homem chegar no céu e reivindicar, ei Deus, vê aqui se eu estou beleza. Não, não tem como. Mas tem como o sacerdote descer no lugar do leproso para examinar ele. A palavra de Deus diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a si mesmo, tomando forma de homem, se tornando homem. Logo após ele vai até a cruz, porque ele tem que chegar no nível dos leprosos. Ele tem que chegar no nível dos leprosos, porque o nível do leproso é malditos. E todo que vai à cruz é o quê? Maldito. Cristo vem no nível do maldito, o sacerdote vem ao nível do maldito, para trazer o homem da maldição e levar ele para a santificação da sua vida. Essa é a função de Cristo, sim, mas essa é a função da igreja. Essa é a função da igreja, de mergulhar aonde há aquele que precisa ser examinado. Tem um profeta que aponta, mas tem um sacerdote que busca. Tem um sacerdote que funciona. Essa ideia funcionar, irmãos, é não fazer nada além daquilo que é esperado. O sacerdote, para ser sacerdote, ele tem que funcionar. O ser humano, para dizer que ele é vivo, ele tem que funcionar em todas as suas áreas da vida. Aí sim, a igreja, para dizer que é a igreja de Cristo, ela tem que funcionar em todas as suas áreas da sua vida.
E o sacerdote, ele desce e vai em busca daquele que outrora estava condenado. Porque o leproso nada poderia fazer. O leproso nada poderia fazer por si próprio. O leproso não poderia tratar da sua causa. Mas havia alguém que iria tratar da causa. E aqui eu me lembro das vezes que minha casa estava vivendo muitas turbulências quando aceitamos Jesus. E Jesus foi lá em casa. Um dia Jesus foi lá em casa, irmãos. O sacerdote chegou lá em casa. E ele cuidou do meu pai, da minha mãe, de mim, das minhas irmãs. Mas ele chegou lá vestido de irmã Yolanda. Chegou lá vestido de irmã Yolanda. E a mão que ela tinha não era dela, era de Cristo, porque Cristo morreu a nossa morte para viver a nossa vida. E nós no mundo não tinha saída, não tinha expectativa, quando de repente ela disse, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Muitos estão para dizer, você está podre, mas ninguém vai para dizer que ainda tem jeito. Mas o sacerdote está querendo buscar pessoas caídas lá fora. E o sacerdote tem que se vestir de você. O sacerdote tem que se vestir da tua vida. Os pés que o sacerdote vai buscar são os teus. As mãos que o sacerdote vai levantar são as tuas. Aí gera em nós a responsabilidade que temos de estar inseridos dentro desse contexto. Aleluias. Porque o sacerdote, ele faz essa purificação. E fazendo essa purificação, o sacerdote, ele trazia consigo alguns ornamentos, que era o isopo, trazia consigo o cedro. E o comentarista fez até um comentário interessante. Ele diz, o cedro é uma árvore grande e o isopo uma planta pequena, representando que a purificação alcançará em nossas vidas tanto as coisas mais horríveis que cometemos, como as que achamos que não são tão graves assim. Deus, ele vem trazer um remédio. Por quê? Porque Deus, ele quer gerar em nós um sentimento que está no coração dele. E Deus nunca cobra de ninguém aquilo que ele não já fez. Cristo não manda a gente ir para a cruz? Não é assim? Pega a tua cruz, não é? Ele pegou a dele. Ah, Jesus manda você perdoar, não manda? Ele perdoou lá na cruz. Pai, perdoa ele, não sabe o que está fazendo esse menino. Cristo, Deus, não vai cobrar nada de você além daquilo que ele já fez. Ah, mas eu não vou fazer isso, eu não tenho tempo. Deus, o Evangelho nos convida a lavar pés. O Evangelho nos convida a pegar pessoas pelo caminho. O Evangelho nos convida a pegar caídos pelo caminho e ter condições de salvá-los. O sacerdote chega para purificar o leproso, ele traz consigo as ferramentas de purificação. Ele traz consigo as ferramentas capazes de mudar a vida. Capazes de dar a ele uma nova chance. A outra ferramenta que chegava no ritual era duas aves. E uma era degolada, pegado seu sangue, espargido na outra ave viva e soltada. Por quê? Porque ela está dizendo, pela morte de uma, a outra teve a vida. Melhor dizendo, pela morte de outro, você teve a vida. Pela morte de outra pessoa, você está vivo hoje. Não é por mérito teu, não é por mérito, mas sabe qual é o problema? O problema é que esquecemos de trazer em nós a marca do sangue do morto. Aquele passarinho voando, irmão, toda vez que eu olhava para ele, eu falava assim, rapaz, estou salpicado, ó, morreu um, eu vim para viver. Então agora eu não vou mais viver do meu jeito, agora eu vou viver do jeito que honre, não só a mim, mas honre aquele que morreu para que eu estivesse aqui. Quando vimos ao culto, a Bíblia diz, sabe o que? Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. O que é? Não venha falar de arrebatamento sem antes a morte.
Porque a morte nos santifica, a morte nos faz nos adequar aos padrões de Deus. É a morte. Toda vez que eu chegar no culto e falar assim, ele morreu, quem? Um justo, um homem sem pecado. Morreu por quem? Morreu pelo Leandro. Então o Leandro não pode mais pecar, o Leandro não pode mais proceder como o mundo, porque o Leandro já não é mais dele, o Leandro é de Deus. Essa é a ideia do Evangelho. E essa segunda chance chama-se novo nascimento. Novo nascimento, essa segunda chance se chama. Porque o que há de necessitado na nossa vida é exatamente a prática daquilo que já conhecemos. E o sacerdote, o homem de Deus, ele declara que está limpo o leproso. Mas a ideia é que aquele que estava limpo ainda tinha que passar pelo processo de raspagem do seu corpo, tinha que passar pelo processo de lavar as suas vestes, e tinha que passar pelo processo de banhar o seu corpo na água viva. Deus te perdoa, mas você precisa de arrancar as coisas velhas da tua vida. Rapar o corpo está dizendo sobre arrancar aquilo que estava quando você estava mal. Se Deus está te dando uma nova chance, não venha com trapos velhos para cá. Se Deus está te dando uma nova oportunidade, não venha trazer consigo as práticas antigas. Porque existe misericórdia de Deus e perdão, mas para aqueles que deixam. Tem gente que peca um mês, confessa o outro, peca no outro, confessa no outro, não vai ser tratado. E aqui há necessidade de quê? De lavar as vestes, de rapar o seu corpo. Rapar o seu corpo fala de um tratamento interno, aquilo que ninguém vai ver, mas você vai saber que está rapado, aquilo que ninguém vê, mas você vai saber que está tratado. Rapar o corpo, fala rapar das suas partes íntimas, locais que só você e Deus sabe aonde são, lugares só você e Deus sabe aonde pode ser tocado. Isso é rapar. Segundo, lavar, ainda está continuando nas coisas internas, que é o corpo. Mas quando fala de purificar as vestes, fala de testemunho, de vida, vida que o povo testemunha a respeito de você. Esse processo tem que ser feito. Depois de passar por esse processo, ele entra no arraial, porém fica fora da tenda por 7 dias. Até Deus respeita o processo de regeneração do homem. Até Deus respeita o processo do homem se refazer. Porque é nesse processo que o homem gera em si temores. É desse processo de pequei e eu tenho que passar por um processo para atingir aquele momento de novo que me faz nunca mais voltar ao lugar do pecado. Quando você peca aqui e já está bonitinho aqui, irmão, cuidado, tem um processo. Cuidado, tem uma trajetória. Tem um momento que tem que acontecer. Por quê? Porque a obra que Deus está fazendo em você é um novo nascimento. A obra que Deus está realizando na tua vida é um novo nascimento. E Ele está gerando isso, e Ele sabe o porquê está gerando isso. A lepra, ela acontecia também nas vestes e na casa. A lepra, ela acontecia nas vestes da pessoa, simplesmente não atingindo ainda o corpo, e acontecia na casa também. E é interessante porque o comentarista fez algumas abordagens aqui, eu achei muito interessante. Ele colocou que em todas as áreas da nossa vida, a busca da santidade, sob a orientação do Espírito Santo, é obrigatória. Para o cristão crescer verdadeiramente na plenitude de Jesus Cristo. Ele citou aqui o Harrison.
essa terceira etapa chama-se a etapa da purificação e da santificação. Tem coisas que não atingiu ainda você, mas eles estão ao teu derredor. Tem coisas que não atingiram ainda a tua vida, mas eles estão aqui pertinho da tua aparência já. Tem gente que não caiu ainda, mas já parece com quem já caiu. Por quê? Porque a lepra ela já está ali nas suas vestes, na sua aparência. Cabia ao sacerdote examinar também as roupas. Cabia ao sacerdote também examinar as roupas. Somente ele podia declarar, porque isso aqui chama-se uma ação de prevenção. Aqui cabia o sacerdote não só ir quando o camarada caiu, mas avisar ele, ó, tu está quase caindo. Tu está quase desviando. Ei, esse proceder seu aí não condiz com a verdade não. A tua vestimenta, ela está com lepra. Chama-se uma ação de prevenção. A Bíblia nos fala sobre isso. Fugir do quê? Não, é do mal ou da aparência? É da aparência. Um dia desse uma crente chegou em mim e falou assim, irmão, não tem nada a ver nem assistir novela? Big Brother? Aí eu olhei para ela, criada no caminho do Senhor. Falei, irmã, se a senhora fosse uma nova convertida, eu ainda ia discutir com a senhora. Eu ainda ia discutir, mas toca o barco, a senhora já sabe. A senhora já está perguntando só para me testar. A senhora já sabe a trajetória. Por quê? Porque tem pessoas que estão sendo gerenciadas já na sua vida, não tiveram a coragem de cair, mas já estão caídos. Porque essa ideia de pecado, ela vem antes da lei, é uma questão de entendimento. Para aquele que não tem lei, só o senso de percepção faz com que ele entenda. Faz com que ele compreenda que fez o errado. Tiago diz que o pecado nasce dentro. É de algo que já está dentro. Então, as vestimentas contaminadas é algo que já está dando luz de que há um erro, mas Deus está convidando a uma limpeza naquilo que parece ser normal para a tua vida. Aquilo que parece ser normal para você, Deus está te convidando a ter uma postura dentro disso daí. A segunda etapa é a casa contaminada. Essa casa contaminada, o próprio comentarista falou aqui que ela pode ser, sabe o quê? Ele comenta que a lepra na casa é definida das situações anteriores, é diferente das situações anteriores. Já pois trata quando eles já estão em Canaã. Aí ele cita aqui, ó. Considerando a questão da casa, o comentarista fala, talvez possa ser já uma ação dentro da própria congregação. Uma necessidade de santificação dentro da congregação, o comentarista falou. Há uma necessidade de rever os conceitos da congregação. E a própria santidade da congregação aponta onde estão os seus defeitos. Porque uma vez que a casa está limpa e livre, a casa tem acesso livre para Deus. E o outro apontamento que o próprio comentarista faz é da casa pessoal, a vida, a família, trazer a santificação para dentro da família. Irmãos, isso aí está ficando complicado, porque muitas coisas estão se tornando normais na nossa vida. E isso é perigoso. Normalidade é um perigo. Nós não somos normais. Não estamos aqui para viver normalmente. Porque o cérebro, como o exemplo do carro, nosso cérebro, ele acostuma com as coisas. Quer um exemplo? Quem já assistiu aquele filme Armagedon? Vou dar uma de Pastor Carvalho aqui e falar de um filme. Armagedon fala de um pequeno meteoro, cai no mar, a tsunami vem, não é? E sobe, engole as casas, os prédios, tudo, aí eles vão combater o outro meteoro que está vindo. Certo é que a nossa mente, a gente viu aquela imagem da água entrando, e o filme nos preparou para aquele choque de realidade. Aí, poucos anos depois, acontece o tsunami lá na Tailândia. E o nosso cérebro já estava acostumado com aquilo, não impactou.
Aí de repente tem o tsunami lá no Japão, aí vem os carros rodando, aí a gente assiste no Facebook, só vai passando assim, ó. Não gera mais temor. Não gera mais temor, por quê? Porque a estrutura de temor foi corrompida. E Deus, Ele está falando, Deus, Ele está pregando, Deus, Ele está ministrando, e às vezes o nosso coração já está distante. Por isso, esse é o convite de viver para Deus em santificação. E a última trajetória desse processo era o sangue e o azeite. Que diz assim, no ritual de purificação, o sacerdote deveria pegar do sangue do sacrifício, da expiação, da culpa, e colocar na orelha direita, no polegar da mão direita e no dedo do polegar do pé direito. Deveria ser colocado o sangue na orelha, deveria ser colocado o sangue no polegar da mão direita, e deveria ser colocado o sangue no pé direito, polegar do pé direito. Isso que fala sobre obediência, colocar na orelha, obedecer à voz de Deus, colocar o sangue de Cristo, o azeite na orelha, é obedecer à voz de Deus. A trajetória, obediência a Deus. Colocar o polegar, o sangue no polegar, fala de agir segundo mandamentos. Agir segundo mandamentos que você já conhece. Por isso aquele jovem rico chega e fala assim, eu conheço os mandamentos. Aí Jesus fala assim, vai e vende tudo que tu tem e dá aos pobres, não é assim? Jesus não está chamando ele para dar dinheiro. Jesus está chamando ele para praticar o que ele conhece. Pratica o que você conhece então, mãe. Proceda como mandamento. Proceda da forma que você está entendendo o mandamento agora. E molhar o dedo do polegar direito fala de caminhar sobre a palavra de Deus. Caminhar em uma trajetória viva em Deus. Caminhar em uma trajetória plena na presença de Deus. Quais são os objetivos da nossa lição? Ensinar o que representa a lepra. A lepra representa o pecado. E ele pode se alastrar na sua vida. Sabe por quê? Porque ensinamento é para você. Não pensa no bêbado lá fora, não pensa em você, é nós que estamos aqui. Eu estava estudando e sendo tratado em algumas áreas da minha vida. Segundo objetivo, mostrar que Jesus fez o que Jesus fez pelo homem. Jesus, ele agora é o sacerdote que faz a ligação entre homem e Deus, pela sua cruz. E o terceiro objetivo da lição é enfatizar que a busca da santificação é obrigatória para o cristão. Ser santo é ser santificado. Ser santo é viver separado. Separado do mundo não, mas separado das práticas do mundo. Ser santo é santificar os olhos, é santificar a boca, é santificar a mão, é santificar os pés, é santificar o computador, é santificar o celular, é santificar o rádio do teu carro, é santificar o teu proceder, é viver conforme a um Deus que te chamou para ser santo. A limpeza da lepra, a purificação da lepra, leva o homem para viver de novo aos braços de Deus. Deus quer nos purificar hoje para que tenhamos comunhão com Ele. Deus quer nos purificar hoje para que tenhamos vida plena com Ele. Deus quer purificar o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que a ceia de hoje à noite seja totalmente diferenciada. Porque quando Deus abre o entendimento, Deus abre o céu para aqueles que compreendem Ele. Porque há uma libertação através da palavra de Deus. Vamos colocar em pé, irmãos. Coloque a mão no teu coração. Eu vou colocar no meu também, porque eu preciso. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, aqui estamos, ó Pai, diante da Tua presença, aprendemos a Tua palavra, Senhor, e fomos confrontados com ela. Eu confesso para o Senhor que hoje no preparo dessa lição, eu tive que tomar alguns posicionamentos, ó Deus, que outrora eu não imaginaria que tomaria. Pai, porque eu sei que a Tua palavra, ela clareia o nosso caminho.
Senhor, e uma vez que a luz é acesa dentro da casa, a gente percebe, primeira coisa, a necessidade de varrer. Quando a luz é acesa dentro da casa, ó Deus, a primeira necessidade que vem de encontro à nossa vida é a necessidade de varrer a casa. Porque depois que for varrida a casa, Senhor, que for arrancado os fungos, ó Pai, que for arrancado a lepra, meu Deus, ali encontraremos valores outrora perdidos, mas que nos tornará, Pai querido, ricos, valorosos diante da Tua presença. Eu oro, ó Deus querido, pela vida da Tua igreja, pela minha vida, ó Deus, nós somos igreja e precisamos a cada dia mais buscar a purificação para a glória do Teu poderoso nome, Senhor. Em tudo nós Te glorificamos e Te exaltamos, em o nome de Jesus. Amém.